Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Terça-feira. Aqui em São Paulo é feriado, então a gente está aproveitando um pouco mais aqui para ficar com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que esse dia 9 de julho de 2024 vai ser um dia de bênção aqui na nossa leitura, no nosso devocional. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá, gente. A gente está dentro do livro de Isaías. Nós começamos a semana ontem, segunda-feira, e a gente começou do capítulo 1 ao 4 de Isaías, e hoje a gente vai então do capítulo 5 ao capítulo 8. E amanhã a gente vai para o profeta Amós. Então a gente vai caminhar agora dentro desse período onde os profetas estão falando ao povo de Judá, de Jerusalém, de Israel também. Já a gente vai ver profetas falando lá com Israel a respeito do juízo de Deus, principalmente, né? E de como Deus vai fazer tudo isso para que haja restauração. Então, Isaías capítulo 5, 6, 7 e 8 hoje. Então, Isaías capítulo 5 diz assim: Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma rouba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso o Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagens. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizem: que Deus apresse a realização de sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento,
pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vêm eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto, nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas. Preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como o de leão, ruge como leões ferozes, rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá, como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Capítulo 5 é um grande ai, né? Um grande juízo de Deus, assim como a gente vê em outros textos. Aqui a gente está vendo a própria dor do Senhor, porque ele começa o capítulo 5 com a canção da vinha. É a canção daquele que planta a sua vinha com maior alegria, imaginando colher boas uvas, para que haja muita alegria. Uva, vinho tem a ver com alegria, com essa questão da festa, né? Em muitas passagens ela retrata isso. Mas o Senhor não encontra, ao invés disso ele encontra muitas uvas azedas, uma vinha totalmente azeda, totalmente ruim, não há proveito nessas uvas. E ele diz: o que eu posso fazer se eu plantei uvas boas, né, sementes boas, mas infelizmente só colhi dessa vinha uvas azedas? E ele começa esse grande ai, né, dizendo que ele, versículo 13, portanto o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. Gente, quem está me acompanhando há mais tempo aqui, sabe o quanto eu tenho dito nas aulas, ou mesmo aqui na leitura, ou nas leituras dos anos anteriores, que a gente até falava um pouco mais, de que ler a Bíblia completa, ler o texto completo, faz a gente ter uma visão muito mais abrangente, muito maior do que Deus está fazendo na história da redenção. Por que você está dizendo isso, Eli? Porque às vezes a gente acha que o exílio para a Babilônia, por exemplo, aconteceu porque o rei da Babilônia era mau, aconteceu porque o rei da Babilônia era mais poderoso, tinha um exército maior. Não! É o próprio Senhor quem está assoviando, a palavra de Deus diz. Ele diz aqui, ó, cadê? Versículo 26. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. Aí vem eles rapidamente. Deus está levantando uma bandeira, dizendo: ataquem Israel, ataquem Jerusalém e Judá, ataquem o meu povo, porque eu estou dando essa liberdade para vocês, nações vizinhas. E aí eles vêm rapidamente cumprir o assovio do Senhor. A palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. É Deus quem determina a ação de reinos e de reis. A gente acha muitas vezes que um rei ele é poderoso por si só. E não, às vezes é o próprio Deus conduzindo toda aquela maldade que aquele rei vai fazer, ou toda aquela maneira de agir. E a gente acha que isso é contraditório à palavra. E não, porque Deus nos dá formas de sermos obedientes a Ele, e nós é que voltamos e fazemos o que é errado. Capítulo 6, eu não quero demorar hoje, senão eu começo a falar e não paro mais, né? Porque os grandes profetas aqui, eles falam de um período muito difícil, né? Dentro do contexto de Israel e Judá, mas com muita propriedade eles estão falando, porque a gente está vendo a total corrupção e abandono, né, das práticas dentro da palavra. Capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo.
Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele disse: Vá e diga a este povo: Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esse também será destruído. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Capítulo 6 é tão forte e tão poderoso que a gente pode ter esperança naquilo que Deus está fazendo na terra. O capítulo 6 fala de alguém que, no caso aqui, é o próprio profeta Isaías, em que diante da revelação do próprio Senhor, de ter esse encontro com Jesus ali nessa visão, ele diz que ele não é digno, que ele vai morrer. Mas o Senhor diz: não, eu estou me apresentando a você justamente para que você seja essa voz profética. E quando o Senhor diz: quem enviarei, quem irá por nós? Ele então prontamente ele diz: envia-me a mim, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor dá a mensagem. E a mensagem ela é até contrária ao que a gente gostaria de ouvir, né? O Senhor está dizendo que esse povo vai se tornar insensível. Os seus ouvidos vão estar tampados, os seus olhos não vão conseguir ver o que precisa ser visto. Eles se tornaram surdos, o coração deles vai se tornar insensível, porque o Senhor deseja fazer algo que seja eterno e não algo que seja temporal. Eu não tenho tempo de explicar essa passagem para vocês, mas há uma resposta do Senhor para Isaías, porque Isaías diz: até quando, Senhor, que eles vão se tornar insensíveis? E o Senhor dá um tempo para ele, em que o renovo vai vir, né? A santa semente vai brotar novamente. E a gente sabe que isso tem a ver com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. Amém? Capítulo 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, e diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo.
A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. E disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo, e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Assíria. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos das suas pernas e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca e 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura do leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras, no valor de 12 quilos de prata, serão deixados para roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país está coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas com enxada, você não irá mais, porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. Nesses lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Capítulo 7 vai falar sobre o sinal, né? O próprio Senhor, diante de uma guerra eminente, em que Judá está para ser atacado, o Senhor vem falando através de Isaías de que não vai ser desse jeito, mas que o Senhor vai trazer um sinal sobre eles de que tudo aquilo que eles estão passando naquele momento vai ser superado diante daquilo que Deus vai fazer no futuro, daquilo que Deus vai fazer mais lá na frente, para que eles crescem e eles buscassem o Senhor. Capítulo 8, para nós finalizarmos a leitura de hoje. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalal Hashbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunha de confiança. Então deitei-me com a profetisa e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Hashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates. O rei da Síria com todo o seu poderio, elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal a nações e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. E ele disse: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo.
A ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, procurem um médio ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos seus mortos em favor dos vivos, respondam: a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Capítulo 8 fala a respeito de uma grande profecia, né? De que eles deveriam crer no Senhor, de que o profeta Isaías teria um filho e colocaria o nome em hebraico aqui do que está escrito, e esse menino não cresceria o suficiente antes que o Senhor já cumprisse a promessa. Então Deus vai dando sinais, né, através do profeta Isaías, daquilo que ele está para fazer ali com o reino de Judá e Jerusalém, o quanto ele ainda tem tido misericórdia deles, mas se eles não se converterem, a ira de Deus, aliás, o Senhor já tem uma promessa, né? Nós lemos no capítulo 5 que ele vai trazer o exílio para eles. Então a gente precisa crer naquilo que Deus está fazendo, sabendo que o Senhor cumpre a palavra dele em todos os sentidos. Nós possamos olhar para essa palavra e meditar nela e entrar junto com o profeta Isaías nesse período, né? Entendendo que há muita dor, há muita tristeza no coração desse profeta, mas ao mesmo tempo uma alegria, porque o Senhor está trazendo uma palavra, e ele está trazendo tanto uma palavra da sua ira e do seu juízo, mas também da sua própria restauração. Então é nisso que a gente precisa estar sempre firmado. Amém, queridos? Que vocês possam aproveitar aí o dia, essa terça-feira, meditar nessa palavra, entender o que o Senhor está falando, e com certeza o Senhor tem muito mais para nós durante toda essa semana. Amém? Amanhã, quarta-feira, a gente vai estar aí falando sobre o livro de Amós, profeta Amós. Livro pequenininho de 5 capítulos, a gente vai ler ele num dia só aí, né? Amanhã, aliás, não minto, Amós tem 9, né? Nós vamos ler quarta e quinta, perdão. 9 capítulos a gente vai ler em 2 dias. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.